Alô galera, aquele abraço, nosso papo agora é Brasileirão, que teve sequência neste sábado com mais 4 jogos. Na sexta-feira, São Paulo e Fortaleza empataram em 0-0. Neste sábado, Ceará 1, Vitória 0. Corinthians 4, Inter 2, jogo de 2 viradas. Também de virada, o Fluminense no Maracanã derrotou o Sport por 2-1. E o Bahia fez o tema de casa, venceu em Salvador, na Fonte Nova, o Botafogo por 1-0. Depois eu falo dos jogos deste sábado, antes atualizando a classificação do Campeonato Brasileiro, que tem Flamengo líder, 14 pontos. Palmeiras, Bragantino e Fluminense com 13 pontos e 4 vitórias. Nos critérios, o Palmeiras é segundo colocado por ter saldo 4. O Bragantino é terceiro por ter saldo 3. Fluminense, quarto colocado por ter saldo 1. O Bahia tem 12 pontos, ocupa a quinta posição. O Ceará é o sexto com 11 pontos. O Inter, que jogou na rodada, foi ultrapassado pelo Corinthians. Coringão 4, Inter 2. Corinthians agora é o oitavo com 10 pontos, empatado na pontuação com o Cruzeiro. O Inter ocupa a 9ª posição com 9 pontos na tabela. O Cruzeiro está à frente do Corinthians por ter saldo melhor que o Coringão. Cruzeiro saldo 1 contra saldo -2 da equipe do Corinthians. Inter, São Paulo, os dois times com 9. Botafogo 8, Vasco da Gama, Juventude, Mirassol e Fortaleza 7. Atlético Mineiro 6, Vitória 6. Aí Grêmio 5, Santos 4, Sport 2, a classificação atualizadíssima do Campeonato Brasileiro. A rodada tem, nesse domingo, 4 da tarde, Grêmio e Santos, Vasco da Gama e Palmeiras. À noite, 6h30, jogam em BH Cruzeiro e Flamengo. 2 jogos complementam a rodada na segunda-feira à noite. 7 horas em Bragança tem Bragantino e Mirassol, 8 da noite em Caxias, Juventude e Atlético Mineiro. Vamos então aos jogos deste sábado. Deixa eu começar aqui com Corinthians 4, Internacional 2. O Inter reclamou muito da arbitragem de Paulo César Zanovelli, da FIFA de Minas Gerais. Realmente ele errou muitos lances realmente de decisão de campo. Ele acabou sendo chamado pelo VAR para corrigir alguns dos seus erros. O Inter reclama muito, principalmente, da expulsão do Bruno Henrique no segundo tempo. O Inter vencia o jogo por 2-1. Com o jogador a menos, o Coringão, claro, foi para frente e acabou virando a partida. E reclama muito também na marcação de pênalti para o Corinthians, que originou o 3º gol da equipe corintiana. Yuri Alberto 3 vezes, coronado, marcaram os gols do Corinthians, Aguirre e Thiago Maia, os gols da equipe do Internacional. O Inter que volta a jogar domingo da semana que vem, dia 11 contra o Botafogo no Rio de Janeiro. E o Corinthians no sábado, joga dia 10, sábado contra a equipe do Mirassol, fora de casa, portanto, o Coringão contra o Mirassol no sábado, o Inter domingo contra o Botafogo, os 2 jogos fora de casa para Corinthians e também para o Inter. Falei do Botafogo, atual campeão brasileiro, foi a Salvador, foi a Fonte Nova e perdeu para o Bahia por 1-0. O Cauli marcou o único gol do jogo. Agora o Bahia, 3 vitórias seguidas, venceu pela ordem Ceará, Palmeiras e agora a equipe do Botafogo. E o Botafogo não vence há 3 jogos. Tem 2 derrotas e um empate. Dá uma olhadinha para mim, produção, se não está errado isso aqui. Os últimos 3 jogos do Botafogo são 2 empates e 1 derrota. 2 derrotas, agora sim, 2 derrotas e 1 vitória. Últimos 3 jogos do Botafogo, não é que o Botafogo não vence há 3 jogos, pessoal. Últimos 3 jogos do Botafogo, sabia que tinha uma coisa errada aqui? Últimos 3 jogos do Fogão, 2 derrotas e apenas 1 vitória. Botafogo volta a jogar domingo da semana que vem contra o Inter no Newton Santos, em casa, portanto, e o Bahia enfrenta no sábado o Flamengo fora de casa. Fluminense do Renato, 2-1 para cima do Sport de virada. O Pablo marcou 1-0 para o Sport. No segundo tempo, o Serna empatou para o Fluminense. E daí, aos 51 da segunda etapa, o Everaldo marcou o gol da virada, a vitória do Fluminense, colocando o Fluminense no G4, Fluminense 2-1. O Sport, pessoal, tem 5 derrotas o Sport. Recife, lanterna da competição, 7 jogos, tem 5 derrotas o Sport em 7 rodadas. Já a equipe do Fluminense volta a jogar no próximo domingo contra o Galo, contra o Atlético Mineiro lá em BH. E o Sport joga no domingo
em casa, na ilha, contra a equipe do Cruzeiro. Para fechar o giro, Ceará 1, Vitória 0. O único gol da partida foi marcado pelo Marlon. Ceará 1-0. O Ceará que volta a jogar na segunda-feira da outra semana ainda, dia 12 de maio, contra o Santos na Vila. E o Vitória no sábado, dia 10, sábado, né? Pega a equipe do Vasco em casa, no Barradão, em Salvador. Vitória que não vence agora há 3 jogos, 2 empates, 1 derrota, a sequência sem vitórias do Vitória, portanto, no Campeonato Brasileiro. Confirmando então, pessoal, hein? Nesse domingo, Grêmio e Santos, Vasco da Gama e Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. Segunda-feira, Bragantino e Mirassol, Juventude e Atlético Mineiro, jogos que fecham esta, que é a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, que tem no momento Flamengo com 14 pontos, Palmeiras com 13. Aqui, pessoal, ó, um dos 3 aqui vai ser líder no final da rodada. Ou o Flamengo, ou o Palmeiras, ou a equipe do Bragantino. Palmeiras pega o Vasco, Flamengo pega o Cruzeiro, Bragantino enfrenta o Mirassol, jogos desse final de semana e também na segunda-feira, né? Porque Palmeiras e Flamengo jogam domingo, Bragantino na próxima segunda-feira. É isso aí, fui, tchau!